E aí, gente? Bill passou uma fichinha de revisão hoje e muita gente não foi, né? A gente teve nem ontem. Então, muita gente acabou me perguntando em relação a essa ficha, principalmente porque ela aborda algumas questões sobre aquela parte de. Não é nem de espelhos, é de lentes mesmo, que a gente acabou não vendo tanto, mas que na verdade a gente utiliza as mesmas fórmulas que a gente utiliza para espelho. Então eu vou fazer essas questões aqui para tirar a dúvida desse pessoal que faltou e até para caso alguém tenha ido e tenha sido muito rápido ou não conseguiu entender como eu explicando, poder ver direitinho aqui, pausando, fazendo tranquilamente aí. Então vamos lá, gente. Vamos para essa primeira questão aqui. Um objeto se encontra a 40 centímetros do centro de um espelho, de forma que a imagem formada é 4 vezes maior que o objeto e direita. Meio estranho aí, mas beleza. Qual o foco deste espelho? Tá, vamos lá. Deixa eu montar primeiro aqui e eu acho que já de início é interessante a gente pensar que tipo de espelho é esse. A gente sabe que a gente tem espelhos côncavos e a gente tem espelhos convexos. Lembra daquela regrinha que eu falei para a gente decorar a posição de cada imagem que seria formada dependendo do espelho, né? Se eu pensar aqui, se fosse o espelho convexo, eu sei que tem um tipo de formação de imagem, que é o que eu chamo lá de vai dar menor. É o que eu chamo. Aí V é de virtual e o D, nossa, tá muito grosso esse lápis, deixa eu diminuir. E o D é justamente de direita, direita. E o menor de menor mesmo. Então a imagem é direita, então beleza. Agora ele fala que é 4 vezes maior. Se é 4 vezes maior, se fosse convexo, certamente ia ser menor. Se o espelho fosse convexo. E essa é a única formação de imagem que esse espelho faz. Então a gente sabe que esse espelho não é convexo. Na verdade, é um espelho côncavo. Deixa eu tirar aqui para a gente ganhar espaço. Tá, beleza, é um espelho côncavo. Deixa eu fazer um espelho... Fazer para o outro lado, tanto faz, tá, gente? Tanto faz considerando que o lado fosco vai ser esse lado aqui de fora, tá? Aí tanto faz se você vai fazer ele assim ou ele assim, considerando que o lado fosco vai ser esse. Aí tanto faz. Mas voltando aqui. Então ele é um espelho côncavo, ou seja, com cavidade. Sempre associa assim, côncavo com cavidade. Então vamos lá, né? Vamos ver o que é que ele quer aí. O foco, né? Deixa eu botar aqui os pontos. Aqui é o vértice, aqui é o foco e aqui o centro. Um objeto que se encontra a 40 centímetros do centro. Olha, isso aqui é uma coisa que vocês têm que tomarem cuidado, tá? Eu já vi em alguns lugares assim, porque ele fala que é a 40 centímetros do centro de um espelho. Aí a gente pode acabar confundindo aqui, ó, que é 40 centímetros desse centro. Só que é do centro do espelho, que seria aqui. Eu acredito, na minha opinião, que não é uma formulação muito legal de se fazer para uma questão. Porque como a gente tem um centro ali, aqui deveria ser a 40 centímetros do vértice. Entende? A 40 centímetros do vértice, que aí estaria formulada melhor. Mas botou a 40 centímetros do centro, mas a gente vai considerar que é 40 centímetros do vértice mesmo, porque senão não teria nem como a gente responder a questão. Então vamos lá, se a gente sabe que o objeto está a 40 centímetros, então a gente já sabe que a distância do objeto, ou seja, P, que é a distância do objeto ao vértice, é justamente 40. Por enquanto é isso que a gente tem aqui, e que ele forma uma imagem 4 vezes maior. Então quer dizer que a altura da imagem, a galinha, lembrando que esse linha aqui faz referência à imagem, quando vocês verem essa linha aqui já saibam que faz referência à imagem, a gente sabe que o H' vai ser justamente 4Hs, porque vai ser a altura da imagem, que é o H', é 4 vezes a altura do objeto, é 4 vezes maior que o objeto. Então com certeza vai ser 4H'. Quando ele me dá essa relação aqui de altura, eu já lembro de um jogo muito legal de sinal não, de letras, de incógnitas que dá pra gente fazer. Porque se a gente jogar isso aí na fórmula, vocês vão ver que a gente consegue cortar o H, mas isso aí eu vou mostrar. Então sempre que vocês verem assim, a altura é 2 vezes maior, a altura é 3 vezes maior, a altura é 4 vezes maior, já saibam que tem um jogo de letras que dá pra gente fazer aí, mas isso vai depender realmente do que a questão quer pra gente saber se a gente vai ou não fazer esse jogo de letras.
Vamos ver. Qual o foco desse espelho? Tá, então a gente sabe o quê? Qual é a fórmula de foco? Foco é igual a P vezes P' sobre P mais P'. Tem a outra fórmula também lá, que é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu não gosto muito de utilizar essa fórmula aqui, eu já fiz com as duas fórmulas e eu prefiro fazer com essa fórmula de cima, mas fique à vontade para fazer com a fórmula que você se sentir mais confortável. Então vamos fazer com essa fórmula aqui de cima. Então o foco que ele quer, o foco é igual a P40 eu tenho, beleza, já foi. P', eu não tenho. Então, se eu fosse fazer assim, eu ficaria com duas incógnitas, porque ia ficar o F e o P' aqui. E aí não dá para eu ficar com essas duas incógnitas, eu vou ter que descobrir esse P'. Então vamos para a segunda fórmula que a gente tem, né? Fórmula de aumento. Vamos ver se por ela, aumento é igual a H' sobre H, que é igual a menos P' sobre P. Aí aqui, vamos fazer a brincadeira do H que eu tinha falado. O H' aqui, H' a gente sabe quanto é. H' é 4H, então vai ser 4H sobre H. Isso aqui é igual a menos P', que é o que eu quero, né? Sobre P, e P eu sei que é 40. Aí aqui, lembrando que 4H é 4 vezes H. Então, como é uma multiplicação, a gente pode cortar. Se fosse uma soma ou subtração, não poderia. Então, cortando isso aqui vai se tornar para a gente, na verdade, 4 sobre 1, porque eu cortei os H's. Então, vai ficar, a gente multiplica cruzado agora. Multiplica assim e assim. Então, vai ficar menos P' vezes 1, menos P'. Isso aqui vai ser igual a 40 vezes 4. 4 vezes 4, a gente vai ter 16. Com o zero do 40, bota o zero aqui. E aí a gente já vê que ficou menos P', então a gente já sabe que essa imagem vai ser virtual. A gente já sabe que por conta disso daqui ela vai ser virtual. Mas a gente continua naquela ideia de que a incógnita está negativa. Então, multiplicar por menos 1 só para ela ficar positiva aqui. P' vai ser igual a menos 160. E aí a gente sabe que esse negativo aqui vai indicar justamente o virtual, porque o resultado de P' está dando negativo. Então indica pra gente essa imagem virtual. Mas assim que a gente já vê que o P' é negativo, a gente subentende que a gente vai fazer essa troca de sinais aí para que o resultado dê negativo. Isso considerando que o resultado aqui já não é negativo, porque senão a gente multiplicaria por menos 1 e os dois ficariam positivos, né? Mas, voltando aqui. Tá, é virtual. Outra coisa, eu já poderia ter colocado o objeto aqui. Na verdade, eu não precisaria nem descobrir que ela é virtual para saber a posição dela. Porque se ele me dá duas características da imagem, eu já sei qual é a posição dela. Aqui ele me disse que ela vai ser maior, a imagem vai ser maior e vai ser direita. Vamos fazer uma análise com base nas coisas lá que a gente tinha decorado, nas posições que a gente tinha decorado. Quem seguiu a minha lógica vai assim. Opa, deixa eu puxar para lá. Quem seguiu aquela minha lógica que eu mandei, mas pode só simplesmente decorar, siga a sua lógica aí para decorar essas posições, mas é importante que você decore. Eu fiz assim: Ri menor, Ri igual e Ri maior. O que é esse Ri? Primeiramente, a gente tem... Opa, calma aí, gente, que tá puxando a mesa aqui. Voltou, eu acho. Primeiramente, a gente tem esse R. O que é esse R? Esse R é real, indica que a imagem pra gente ela é real. Esse I aqui vai indicar justamente que ela é invertida. Ou seja, esse I aqui é invertida. E aí já tem aqui a característica de que ela é menor. Então, se a gente pensasse, por exemplo, será que ela é RI menor? Ou seja, ela está na primeira posição, e a primeira posição é antes do centro. Então, vamos analisar para a gente ver aqui. Ele diz que ela é maior e direita. Aqui ela é menor e invertida, então não pode ser. Aqui ela é igual. Lá ele diz maior, então também não pode ser a segunda posição, que é no centro. Aqui ele diz
que ela é real, invertida e maior. Ela é maior, beleza. Maior. Deixa eu tirar de cima aqui. Beleza. Só que aqui está dizendo que ela é invertida. Só que lá ele diz que ela é direita. Então também não é essa posição aqui. Aí a quarta posição vai ser imprópria. Imprópria. E a quinta posição vai ser justamente o vai dar maior. O V de virtual. O D de direita. E o maior de maior mesmo. Então, se a gente vê ali, a gente vê que já faria sentido. Ó. Por quê? Porque ela é maior e ela é direita. Então, com certeza é esse. E a gente vê também que aqui ela seria virtual. E aqui a gente acabou descobrindo, pelo sinal de menos, que ela é virtual. Então, a gente não precisaria nem ter descoberto primeiro que ela pelo pelinha. A gente não precisaria ter descoberto pelo pelinha que ela é virtual. A gente já conseguiria saber disso, já porque ele dá duas características para a gente. E com duas características a gente já encontra a posição da imagem. Tá, é a quinta posição. Mas a quinta posição é o quê? A quinta posição é justamente a última posição que tem aqui para esse espelho, que é entre o foco e o vértice. Ou seja, vai estar justamente aqui. E aí você pode traçar os raios que você já sabe, o paralelo volta no foco, e aí segue o traçilhado dele. Aí a gente bota um pelo vértice que volta com o mesmo ângulo, segue o traçilhado dele. Aí vai formar essa imagem aqui, aí forma a imagem. Pô, tá feião, mas dá pra entender. Você percebe aqui que ela é maior, você percebe que ela é virtual, foi formada depois do espelho, e você percebe que ela é direita, tá? No mesmo sentido. Então vamos lá. A gente terminou essa questão? Deixa eu ver. Foco do espelho. Ah, sim, falta descobrir, né? Falta concluir agora. Tá, então vamos para esse foco finalmente. Tinha começado aqui, ó, mas não terminei. Então, o foco vai ser... Deixa eu puxar aqui. O foco vai ser igual a P, que é 40, vezes pelinha, que a gente descobriu que é menos 160, sobre o P, que a gente sabe que é 40, mais o menos 160. Cuidado com esses sinais, pessoal. Cuidado com esses sinais. Então, 4 vezes 16, 16, 32, 32, 32, 64. Então, o foco vai ser negativo. Aqui é positivo, ali é negativo, positivo com negativo, negativo. Então, menos 64, o zero do 40, o zero do 160. Vou ter aqui os dois. Aí você faz da forma que fica mais fácil para você entender. Eu fiz assim porque fica mais fácil para mim entender. Tá, agora o 40 com, aqui ele é negativo, né? O sinal de mais a gente vai repetir o que está dentro do parênteses. Então vai ficar 40 menos 60, perdão, 40 menos 160, que vai dar justamente menos 120. A gente corta um zero com um zero. Vou cortar o sinal de menos com o sinal de menos. É como se eu estivesse multiplicando em cima e embaixo por menos 1, eu estivesse cortando o sinal de menos. Pense da forma como ficar mais fácil. E aí fica 640 por 12. Dá para simplificar direto por 4, mas vamos por 2 primeiro. F vai dar a metade, né? Que eu vou simplificar por 2. 640 vai ser 320 sobre a metade de 12, 6. Vou simplificar de novo por 2. Simplificando de novo por 2. Vai dar 160, né? 160. E o 6, deixa eu puxar aqui para não ficar... E o 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, essa daqui seria a nossa resposta final, até porque não dá mais para simplificar e nem para dividir, tipo, dividir direto, daria decimal. Então, a gente vai parar por aí, mas caso ele pedisse na alternativa dividindo, que eu acho difícil, ele provavelmente pediria em fração mesmo, essa daí seria a resposta. Lembrando que, segundo as nossas medidas aqui, deixa eu ver em que medida está isso, centímetros. Então, com certeza, aqui vai ser 160 sobre 3 centímetros. Essa seria a resposta dessa questão, gente. Então vamos continuando aqui, gente. Lembrando que eu estou gravando as questões separadas para ver se eu consigo enviar para vocês pelo WhatsApp, para ficar
um arquivo menor, né? Mas pelo jeito eu acho que eu vou ter que botar no YouTube mesmo e mando o link para vocês, porque só na primeira questão acabei me empolgando aí, fui explicar até a questão da formação de imagem, aí acabou pegando quase 15 minutos só na primeira questão. Então, acho que eu vou ter que colocar no YouTube mesmo, mas isso aí eu vejo depois. Vamos para a questão, né? Uma lente gera uma imagem quando um objeto se posiciona a 30 centímetros do seu centro. Então a gente já saiu de espelho e agora a gente está em lente. Então de fato a lente vai cair na nossa prova, só que é o mesmo cálculo, a mesma ideia, só vai mudar alguns nomes. Então não tem com que se preocupar. Sabendo que a distância da imagem é 40 centímetros e que a imagem é invertida, qual a distância focal desta lente? Tá, aqui a gente já consegue descobrir qual é o tipo de lente. Ele fala aqui que ela é invertida, então a gente consegue sim descobrir qual é o tipo de lente, porque a gente segue a mesma ideia, como eu estava dizendo, só vai mudar os nomes, mas a ideia é a mesma. Se a gente seguir aqui essa ideia, tudo isso daqui é referente às côncavas, que aí seria para a gente as lentes convergentes, né? E justamente o que ficaria naquela ideia de decoreba que a gente fez na mão direita, que seria referente justamente às convexas, vai ser justamente referente em lentes às divergentes. Então, nas divergentes, a gente sabe que vai dar menor. Então, para ser uma divergente, teria que ser virtual, teria que ser esse D aqui de direita e teria que ser menor. Nesse direita aí que ele fala pra gente, a gente já mata, porque a gente sabe que ele botou ali que é invertida, ó. Se ele botou que é invertida e fosse ser uma lente divergente, deveria ser direita, não pode ser invertida se fosse uma lente divergente. Então a gente sabe que isso daqui que a gente tem vai ser justamente uma lente convergente. Mas isso é só caso ele perguntasse, a gente não vai precisar usar isso na questão não. Então só fica mais a critério de curiosidade aí para essa questão. Vamos lá. O que é que ele quer aqui? Qual a distância focal desta lente? Tá bom. Ele me fala aqui que ele posicionou um objeto, vou botar um objeto a 30 centímetros do centro. Aqui no zero é onde a gente chama de centro, tá? Centro. E aí ele falou que ele posicionou esse objeto. Eu não vou nem colocar aquele ponto antiprincipal aqui, acho que é assim que chama, o F, que é o foco, porque eu não sei se esse objeto está antes, depois, e aí eu não vou fazer essas representações. Se ele me dissesse aí está antes, está depois, então eu já iria representar logo para facilitar até o meu entendimento, né? Mas eu não tenho certeza, então por enquanto eu vou colocar só o objeto e aí depois, caso necessário, eu coloco esses pontos aí. Então ele fala que está a 30 centímetros. Deixa eu botar logo aqui um objeto, né? Uma caixa, sei lá. Tá a 30 centímetros. 30 centímetros. Do centro, né? Que é ali. Sabendo que a distância da imagem é 40 centímetros, tá? Então a gente sabe que essa imagem vai ser formada justamente a 40 centímetros e invertida, né? Já botar ali que vai ser formada invertida a 40 centímetros. Tem que lembrar desse ponto aqui que ele falou, que é invertida. 40 centímetros. Beleza. Qual a distância focal desta lente? Vamos fazer o que a gente sabe fazer, né? Vamos lá. A gente sabe que o foco é igual a P vezes P' sobre P mais P'. Então, mais uma vez aqui, perceba que a gente mudou de espelhos para lentes, mas que a gente não está mudando as fórmulas. Então, não precisa se assustar com essa questão de lente, porque realmente o que a gente vai mudar vai ser os nomes, mas os cálculos, as fórmulas, tudo isso continua da mesma forma como a gente já estava vendo. Então vamos seguindo com essas fórmulas, vamos seguindo com essas coisas. Só cuidado com os nomes. Por exemplo, a gente não vai ter aqui o tal do C na reta. A gente vai ter o A agora, o ponto antiprincipal, né? Então toma cuidado com essas coisas, porque a gente está mudando os nomes. Mas vamos lá.
Beleza, então ele quer justamente o foco, né, a distância focal. Então a gente botou a fórmula de foco e vamos colocar agora as nossas informações. No caso P, que é referente à distância do objeto até o centro, né, que aí no caso do espelho, no caso da lente é o centro, mas se fosse o espelho seria o vértice. A distância ali é 30 vezes P', quem é P'? Vai ser a distância da imagem, que é justamente 40. Isso aqui sobre P, que a gente viu. Opa, esqueci de botar o P' ali. Isso aqui sobre 30 mais 40. E agora a gente multiplica tranquilamente aqui. F é igual a 3 vezes 4, 12. 0 com 0, 0, 0. 2 zeros. 30 mais 40 vai dar 70. Então corta aqui. Isso aqui vai dar 120 sobre 70. Opa, 120 sobre 7, que eu cortei o zero de 70, que seria justamente a nossa resposta final. Então veja que não tem segredo. Consegui, gente, dar uma ajeitada aqui, então vamos continuando, né? Então aqui ele vai querer justamente o ângulo, que ele bota aqui pra gente θ, não tem o que fazer. É só a gente jogar naquela formulazinha que a gente conhece, acho que é a fórmula de Sney-Descartes, mas pode ser que eu esteja doido, pode ser que seja só um pensamento intrusivo. O nome eu vou ficar devendo para vocês, mas qual é a fórmula? A fórmula é N1 vezes o seno do incidente, do raio incidente, né? Isso daqui é igual a N2 vezes o seno do refletido, né? Que a gente coloca como R. Tá, θ, que ali ele botou θ. Então, vamos lá. O N1 vai ser raiz de 3. Tá aqui, ó. Isso aqui vai ser vezes o seno do incidente. Vai ser o seno de 30, que é 1 sobre 2. Caso vocês não lembram, revisem essa tabelinha, é importante. O N2 vai ser 1. E o seno de θ é justamente o que eu quero. Então vai ser raiz de 3 vezes 1, vai dar raiz de 3. Lembrando que isso aqui está sobre 2, então repete. Deixa eu deixar mais bonitinho aqui, raiz de 3. Isso aqui está sobre 2, só repete. Igual a 1 vezes o seno de θ é seno de θ. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, o seno de θ é raiz de 3 sobre 2. Tá, se o seno de θ é raiz de 3 sobre 2, quanto é θ? Com certeza ele vai ser aí 60, né? Porque o de 60 que dá raiz de 3 sobre 2. O seno de 60 que dá raiz de 3 sobre 2. Então, com certeza, o θ é justamente quem? 60. Que seria aí a nossa resposta. Vamos direto para as próximas, vamos direto. Um objeto dentro de uma piscina de 1,5 metros é visto aqui a altura para um observador fora da piscina. Tá, vamos lá. Questão de altura aparente, né? Puxar a superfície da água, puxar normal. Aí no caso o cara tá... Vamos dizer que aqui já é o chão, né? Aí tem um mano aqui. E ele tá vendo um objeto no fundo da piscina que tá a 1,5. 1,5 m. Opa. 1,5 m. E ele tá vendo esse objeto aqui no fundo. Pô, perdendo tempo aqui da gente na... Mas enfim, pra ficar bonitinho. Beleza, ele tá vendo esse objeto. Então a gente sabe qual é a fórmula que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar aquela fórmula lá da altura aparente, né? Que é justamente meio em que eu tô, N1, que eu vou chamar de meio em que eu tô, sobre a altura em que eu estou. Eu vou tirar esse... Não, eu vou deixar pra gente fazer a distinção, mas cuidado pra não confundir, tá, gente? Não é porque, tipo, aqui vai estar N1 que eu vou botar aqui o valor que tá aqui, tá? Vai depender de onde eu tô. Então, meio em que eu tô, N1, sobre a altura que eu tenho. Isso aqui vai ser igual a meio para qual eu vou sobre a altura que eu vou ter, que é a altura aparente, a altura que eu vou ter. Então, quem eu sou? Eu sou o objeto. Por que eu sou o objeto? Porque eu sou sempre de onde a luz está saindo. Se esse mano aqui
está vendo o objeto, então a luz está saindo dele e vindo para os meus olhos, para que eu consiga ver o objeto. A luz está saindo do objeto, então eu sou sempre de onde a luz está saindo. Ela está saindo do objeto, então eu sou o objeto. Então N1 vai ser justamente o meio do N1. Ele falou aqui que o meio na água é 4/3. Então 4/3 sobre o H, que é justamente a altura que eu tenho. A altura que eu tenho é 1,5, né? Que é a altura que eu estou no fundo. 1,5. Poderia até botar em fração, né? Mas não sei como estaria a resposta, enfim, vamos só seguir. Isso aqui vai ser igual a o meio que eu estou aqui embaixo, mas eu vou para fora da piscina. Fora da piscina é o ar, e o ar a gente tem que saber que é 1. Então, 1 sobre a altura que eu vou ter, que é a altura para quem está no ar, para quem está fora da piscina, que é justamente o que eu quero saber. É a altura que ele vai ver de fora da piscina, a altura aparente. E aí multiplico cruzado. Primeiramente, 1,5, no caso 1 vezes 1,5 vai dar o próprio 1,5. E aí 4/3 vezes a altura aparente vai dar justamente 4/3 a altura aparente. Então esse 3 eu vou passar multiplicando, vai dar 1,5, 3, 4,5, 4,5 igual a 4 a altura aparente. Esse 4 está multiplicando, eu vou passar dividindo, e aí a altura aparente vai ser igual a 4,5 sobre 4. Essa aqui vai ser a nossa resposta de altura aparente. Aí, se ele quisesse que vocês dividissem, daria 1, alguma coisa aí, né? Já que é 4,5. Mas eu acredito que ele deixaria em fração, muito provavelmente a resposta. Mas seria esse daí. Então vamos para a última. Qual o índice de refração? É exatamente a mesma pegada da de cima. Dessa daqui não, dessa daqui. A gente vai utilizar essa fórmula aí, acho que é de Sney. Mais uma vez, não tenho certeza no nome dessa fórmula, mas vamos lá. N1 vezes o seno de 60, né, que é o raio incidente, igual a N2 vezes o seno do raio refratado, vezes o seno de 45. Vamos lá, N1 é 2, vezes o seno de 60, que vai ser raiz de 3 sobre 2, igual ao N2, que é o que ele quer, né? Qual o índice de refração? Ele botou uma interrogaçãozinha aqui, com certeza é o que ele está pedindo. Então, justamente vou deixar aqui, vou deixar só N, tá? Para não ter que ficar botando 2, vezes o seno de 45. Tanto o seno quanto o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Beleza, agora vamos lá. Tem 2 dos dois lados, eu já vou cortar aqui. Se você não pegasse nessa ideia de cortar, o que é que você poderia fazer? Você poderia pensar assim, tenho 2 desse lado, eu vou passar, ele está dividindo, eu vou passar ele para o outro lado multiplicando. Aí quando você passasse multiplicando, você ia ver que ia multiplicar e ia dividir embaixo, então ia dar no mesmo. Mas você já pega a ideia aqui que tem que cortar. Cortei os dois, beleza. Então ficou 2 raiz de 3 igual a n raiz de 2. Esse raiz de 2 está multiplicando n, eu vou passar dividindo. Vai ficar 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 igual a... Opa, isso aqui dividido por raiz de 2. Raiz de 2, isso aqui é igual a n. Tá bom, e agora? Agora vamos racionalizar. N igual a 2 raiz de 3. Vamos ver se isso aqui vai levar a gente para algum lugar. Raiz de 2, beleza. Então, isso aqui vai ser, racionalizando, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Em cima vai ficar raiz vezes raiz, aí multiplica o valor de dentro. Raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 6. Então, eu vou repetir o 2, que já está aqui. E raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 6. E raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Então, já vou colocar aqui o 2. 2 em cima, 2 embaixo, corta. Então, com certeza, o índice vai dar raiz de 6. Deixa eu ver aqui, que realmente é a nossa resposta. Então, fica aí para vocês, pessoal, essas 5 questões aí direitinho.
Vou colocar mais um materialzinho só para a gente relembrar as fórmulas, esse tipo de coisa, e qualquer dúvida vocês podem perguntar. Mas vejam que não passa muito disso não, e para quem estava com medo dessa parte de lentes, veja que é a mesma coisa que a gente viu na parte de espelhos. Valeu pessoal, qualquer dúvida vocês colocam aí no grupo.